O torcedor do Náutico pode até ter ficado com um gostinho amargo na boca após o empate por 1-1 contra o São Bernardo, mas a verdade é que o resultado fora de casa tem um peso enorme dentro do contexto atual da Série C. Em pleno estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Timbu manteve a vice-liderança da competição e agora depende apenas de um empate na última rodada para confirmar a vantagem de decidir em casa no quadrangular do acesso. E esse detalhe, meus amigos, pode ser decisivo na caminhada pelo tão sonhado retorno à Série B. A partida contra o São Bernardo começou tensa, com as duas equipes já classificadas, mas ainda brigando por um lugar no G4. Esse grupo dos 4 primeiros dá justamente a vantagem de jogar a última rodada do quadrangular diante da sua torcida, um fator que costuma fazer a diferença, principalmente em jogos apertados, truncados, onde o emocional pesa. O Náutico sabia disso, e foi com essa consciência que entrou em campo, buscando o resultado, mesmo fora de casa. O primeiro tempo foi de imposição. O Timbu tomou conta das ações nos 30 minutos iniciais, se posicionou bem, pressionou e até conseguiu encaixar boas tramas ofensivas. Mas faltou capricho no último passe, aquele detalhe que transforma domínio em gol. Na segunda etapa, logo no comecinho, o São Bernardo achou um gol numa jogada que começou com um erro na saída de bola do Náutico. Foi justamente uma tentativa mal executada de corta-luz que entregou a bola no campo perigoso, e os donos da casa aproveitaram. Só que o que poderia ser o início de um descontrole virou combustível para a reação. O Náutico não sentiu o golpe, e respondeu com personalidade. E foi aí que apareceu o nome de Marco Antônio, o autor do gol de empate, que garantiu mais um ponto importantíssimo na tabela e manteve o Timbu firme na luta pela vice-liderança. O técnico Hélio dos Anjos saiu satisfeito com o que viu. Ele valorizou a postura da equipe em campo, o comportamento tático e principalmente o espírito competitivo, mesmo com a classificação já garantida. Segundo ele, o time teve uma boa leitura do jogo e soube reagir no momento certo. E essa é uma característica que vem marcando essa reta final da primeira fase, a solidez emocional. O Náutico vem mostrando um nível de maturidade que não é comum em todos os times da Série C. São agora 11 jogos de invencibilidade. Isso mesmo, 11. Uma marca que pesa, ainda mais em um campeonato tão equilibrado. E olha que nem tudo foram flores. A defesa, que vinha de 8 jogos sem sofrer gols, a maior sequência entre todos os clubes das 4 divisões do futebol brasileiro, acabou vazada. Mas isso não abalou o elenco, nem o treinador. Pelo contrário, Hélio dos Anjos tratou de elogiar seus comandados, apontando que o importante foi a forma como o time se comportou após o gol sofrido. E ele também fez questão de destacar o desempenho individual de alguns atletas, como o goleiro Wellerson, que entrou no lugar de Muriel, cortado por lesão, e correspondeu à altura. Segundo o técnico, o Wellerson está tão preparado quanto Muriel, tem boa saída com os pés e transmite confiança à equipe. A disputa pela vice-liderança, no entanto, segue em aberto. O Náutico está com 33 pontos, enquanto São Bernardo, Londrina e Ponte Preta aparecem com 30. A diferença é pequena, e qualquer tropeço pode custar caro. A Ponte ainda joga na rodada, o que pode embolar ainda mais essa briga. Por isso, o jogo contra o Ituano, no próximo sábado, é tratado como decisivo. Mesmo já garantido no quadrangular, o Timbu quer fechar a primeira fase com chave de ouro, e se possível, com a vantagem de jogar diante da sua torcida no momento crucial da Série C. Mas há uma outra questão que também entra na pauta, o rodízio no elenco. Com a classificação assegurada, o treinador já deixou claro que pretende usar a última rodada para testar peças, dar minutagem a quem tem jogado menos e, de quebra, limpar os cartões. Isso pode parecer detalhe, mas é um movimento estratégico para chegar na segunda fase com o elenco completo e equilibrado fisicamente. Afinal, ninguém quer perder um jogador importante por suspensão logo nos primeiros jogos do quadrangular. Entre os penturados, estão nomes importantes como Muriel, Wellerson, Arnaldo, João Maestro, Ryan, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Destes, Muriel e Paulo Sérgio estão no departamento médico, mas podem voltar. O cenário abre espaço para alternativas como o jovem goleiro Wellerson seguir no time titular, além de outros nomes que vêm ganhando minutos, como o Igor Bolt e o recém-chegado Samuel Otuzania,
que estreou contra o São Bernardo e deixou uma boa impressão em seus 27 minutos em campo. Apesar da possibilidade de poupar atletas, Hélio dos Anjos foi enfático: ninguém vai entrar em campo só por entrar. O respeito ao torcedor e ao projeto do clube está acima de qualquer planejamento individual. O treinador deixou claro que só vai definir a escalação no dia do jogo, e que todos os jogadores estão preparados para fazer uma grande partida contra o Ituano, que ainda luta por sua classificação. Ou seja, mesmo com um possível time alternativo, o foco será total. O momento do Náutico é de afirmação. Depois de anos difíceis e de flutuações em divisões inferiores, o clube parece ter reencontrado um caminho sólido, com um projeto mais coeso e, principalmente, com um elenco que comprou a ideia do treinador. O sistema defensivo é sólido, o meio-campo tem entregado boas atuações e o ataque, mesmo sem ser brilhante, tem mostrado poder de decisão quando precisa. É claro que ainda falta muito para o acesso ser concretizado, mas os sinais são positivos. A torcida, por sua vez, tem motivos de sobra para se empolgar. O time está jogando com seriedade, encarando cada rodada como uma decisão, e isso se reflete dentro de campo. A regularidade nas últimas partidas mostra que o grupo está fechado, ciente do objetivo e disposto a encarar os desafios com intensidade. Se mantiver esse nível de concentração e continuar evoluindo nos momentos certos, o Náutico tem tudo para fazer uma campanha consistente na segunda fase e brigar de igual para igual pelo acesso. A última rodada vai ser mais do que um simples cumprimento de tabela. Vai ser uma oportunidade para consolidar a vice-liderança, testar o elenco, recuperar jogadores e, acima de tudo, manter o ritmo competitivo. Contra o Ituano, nos aflitos, o Timbu terá a chance de fazer valer o fator casa mais uma vez e embalar ainda mais essa fase decisiva. A expectativa é de casa cheia, clima quente e um time determinado a mostrar que está pronto para encarar qualquer adversário no quadrangular. E é nesse ponto que o trabalho de Hélio dos Anjos ganha ainda mais importância. Experiente, conhecedor do clube e da Série C, ele tem conduzido o grupo com sabedoria, sabendo quando cobrar e quando proteger. Seu discurso após o jogo contra o São Bernardo mostrou que ele está atento a cada detalhe. Nada de acomodação, nada de salto alto. A ordem é seguir focado, jogo a jogo, até alcançar o grande objetivo. A reta final da primeira fase vai deixar claro quem está pronto de verdade para brigar pelo acesso. E o Náutico, ao que tudo indica, está no caminho certo. A base está montada, o time tem identidade e o ambiente interno parece estar equilibrado. Agora, é fazer valer essa vantagem conquistada até aqui, carimbar a vice-liderança e chegar com moral na segunda fase. Porque a caminhada vai apertar, os jogos vão ganhar outro peso e a margem para erro vai diminuir. E é aí que um time bem preparado se diferencia dos demais. Se o primeiro tempo da campanha do Náutico na Série C já apresentou ao torcedor um time mais consistente, competitivo e com identidade, o que vem agora é o verdadeiro teste de fogo. A segunda fase do campeonato não perdoa erros, e cada detalhe pode ser determinante na corrida pelo acesso. Mas antes de mergulhar nesse novo momento, a última rodada diante do Ituano ainda pode servir como uma espécie de termômetro para medir o quanto esse elenco está preparado para suportar a pressão. Mesmo com a classificação garantida e a vice-liderança bem encaminhada, o jogo nos aflitos não será tratado como qualquer um. A postura do time, a maneira como o grupo se comporta dentro de casa e a resposta que alguns jogadores em observação poderão dar serão essenciais para o planejamento do quadrangular. É importante lembrar que, diferente da primeira fase, onde o regulamento permite tropeços e ajustes ao longo do caminho, o quadrangular exige um nível de competitividade máximo desde o primeiro minuto. São 6 jogos pesados, com confrontos diretos e muitas vezes com equipes que carregam o mesmo objetivo: subir. Não há espaço para distração, e isso coloca ainda mais peso na decisão de poupar ou não poupar jogadores nessa última rodada. Hélio dos Anjos tem em mãos uma tarefa delicada. Ele precisa administrar o elenco, evitar suspensões, manter a motivação de todo o grupo e, ao mesmo tempo, não comprometer o ritmo de jogo do time titular. Rodar o elenco pode ser saudável, mas também tem riscos. E ele sabe disso. A possível entrada de jogadores menos utilizados pode revelar soluções importantes.
O atacante Igor Bolt, por exemplo, ganhou minutos recentes e chamou atenção pela movimentação e disposição. Ele não é exatamente um nome badalado, mas vem demonstrando que pode ser útil, especialmente em jogos truncados, onde a velocidade no 1 contra 1 pode fazer a diferença. O mesmo vale para o nigeriano Samuel Otuzania, que mal chegou e já mostrou personalidade ao estrear fora de casa, num jogo complicado, contra um adversário direto na briga pela parte de cima da tabela. Atletas assim, que chegam sem tanto alarde, mas aproveitam cada oportunidade, são os que muitas vezes desequilibram em fases decisivas. Do outro lado, o jogo contra o Ituano também serve como um alerta. A equipe paulista ainda luta para se classificar e virá com força máxima aos aflitos. É aquele tipo de confronto onde o adversário joga a vida, e por isso mesmo, oferece um ambiente ideal para testes de verdade. Não é um amistoso, não é um jogo protocolar. É uma chance real de avaliar o comportamento de jogadores sob pressão. Para um elenco que quer subir, isso é valioso. E é por isso que o Náutico precisa entrar com seriedade total, mesmo que alguns nomes não sejam os habituais titulares. A cobrança por resultado será a mesma. Além do aspecto técnico e físico, há um elemento que vem sendo pouco falado, mas que terá grande peso na segunda fase, o psicológico. A Série C é uma competição exaustiva, com viagens longas, gramados irregulares, jogos em horários difíceis e, claro, a pressão constante por resultados. Chegar forte mentalmente é tão importante quanto estar bem taticamente. E nesse ponto, o trabalho de Hélio dos Anjos também se destaca. O treinador tem conseguido blindar o grupo, criar uma atmosfera positiva no vestiário e fazer com que todos entendam seu papel no projeto. Isso ficou evidente na forma como os jogadores vêm reagindo às situações adversas. Contra o São Bernardo, por exemplo, o Náutico sofreu um gol logo no início do segundo tempo. Em outros momentos da temporada, isso poderia ter desorganizado emocionalmente a equipe. Mas não foi o que aconteceu. O time manteve a calma, seguiu o plano de jogo e conseguiu empatar. Esse tipo de maturidade é construído dia após dia, com liderança, conversa, cobrança e confiança. Não se ensina isso em treino técnico. E o Timbu parece ter encontrado uma base emocional que pode ser determinante na fase decisiva. No meio de tudo isso, a comissão técnica também precisa estar atenta à recuperação física de alguns atletas. A maratona de jogos exige cuidado. Jogadores como Paulo Sérgio e Muriel, que ficaram fora da última rodada por lesão, ainda são dúvidas, mas têm chances de retorno. E a presença de ambos pode ser vital. Muriel, com sua experiência e qualidade no gol, oferece segurança ao sistema defensivo. Já Paulo Sérgio, embora não esteja no seu melhor momento, ainda é um nome de referência no ataque. Um jogador que chama a marcação, que sabe segurar a bola no campo ofensivo e que, em dia inspirado, pode decidir uma partida. A presença da torcida nos aflitos também entra como um diferencial. A campanha sólida até aqui reacendeu o ânimo do torcedor, e a expectativa é de que a última rodada tenha a casa cheia, clima de decisão e muita pressão sobre o adversário. E isso, claro, mexe com os jogadores. Para muitos que chegaram nesta temporada, ainda será a primeira vez jogando em um estádio lotado, com torcida empurrando do início ao fim. É mais um teste importante antes da segunda fase. Jogar em casa, com o apoio da torcida, precisa ser um trunfo, e o Náutico vem tentando consolidar esse fator ao longo da campanha. Com o time invicto a 11 jogos e embalado por uma defesa que, mesmo tendo sofrido um gol na última partida, segue entre as mais seguras da competição, o Náutico entra nessa reta final da primeira fase com algo que há muito tempo não se via: confiança. E esse é um ativo valioso no futebol. A confiança faz o jogador arriscar mais, correr além, acreditar em jogadas que antes pareciam improváveis. E quando essa confiança vem sustentada por resultados, por um elenco unido e por um comando técnico firme, ela vira um combustível poderoso. Claro que ninguém está falando que o acesso está garantido. A Série C costuma ser cruel com times que se acomodam ou acham que já chegaram. Mas o que se vê no Náutico é um projeto em evolução, com erros sendo corrigidos ao longo da competição e uma identidade sendo formada. A ideia de jogo está clara, a competitividade é visível e o elenco começa a ganhar profundidade.
Não é mais um time que depende de uma ou duas peças para funcionar. Hoje, existem alternativas no banco, variações táticas em campo e uma noção mais coletiva do jogo. Portanto, o recado está dado. O jogo contra o Ituano não é só mais uma rodada. É a última chance de ajustar peças, consolidar ideias e fortalecer a confiança. O Náutico está próximo de dar mais um passo importante na sua caminhada de reconstrução. E se mantiver a postura que vem apresentando, tem tudo para transformar essa boa campanha na primeira fase em um verdadeiro ponto de partida rumo ao tão sonhado acesso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima nos aflitos ganhou novos contornos na última semana, e as arquibancadas já começam a sussurrar aquilo que pode ser a grande notícia do ano para a torcida alvirrubra. Nicolas Careca, atacante conhecido por sua presença diária e faro de gol, desembarcou discretamente em Recife, mas não conseguiu passar despercebido. Um burburinho tomou conta dos arredores do estádio assim que surgiram as primeiras imagens do jogador chegando ao clube para realizar exames médicos. Embora a diretoria do Náutico mantenha a postura de cautela, negando qualquer anúncio oficial antes da hora, torcedores e jornalistas já tratam o acerto como certo. A movimentação foi intensa, com fotos circulando em grupos de WhatsApp, publicações de torcedores relatando terem visto o atacante entrando no estacionamento reservado a atletas e até funcionários vazando indícios de que um contrato já estaria sendo preparado. O detalhe que mais chamou a atenção foi a presença de representantes do atleta em reuniões fechadas, reforçando a impressão de que a negociação já avançou para além das conversas iniciais. A torcida, naturalmente, já se enche de expectativa, e entre conversas de bar e transmissões esportivas, a pergunta que ecoa é se Nicolas Careca será realmente a peça que faltava para transformar o ataque do Timbu em um setor temido por qualquer defesa adversária. O suspense em torno da contratação se tornou combustível para a imaginação dos torcedores, que já projetam Nicolas Careca vestindo a tradicional camisa vermelha e branca e balançando as redes nos aflitos. Em fóruns de discussão, a empolgação é evidente, com comparações a grandes atacantes que marcaram época no clube, enquanto outros preferem adotar cautela, lembrando de contratações que chegaram com status de estrela, mas não corresponderam em campo. O fato é que Nicolas traz consigo números que chamam a atenção, gols decisivos em passagens anteriores por equipes do interior paulista e uma trajetória marcada por força física, movimentação inteligente e oportunismo dentro da área. Rumores indicam que o atacante já teria treinado de maneira informal nas dependências do clube, participando de atividades físicas de adaptação, ainda sem a presença da imprensa. Há quem diga que o jogador teria, inclusive, conversado com alguns atletas do elenco, manifestando entusiasmo em assumir um papel de protagonismo. Em um cenário onde o Náutico busca reforçar seu elenco para sonhar alto em competições regionais e nacionais, a simples ideia da chegada de Nicolas mexe com os bastidores, gera expectativas e coloca pressão na diretoria, que passa a lidar com uma torcida ansiosa por uma confirmação oficial. Os aflitos, palco histórico de tantas glórias, parecem respirar uma atmosfera diferente desde que os rumores ganharam força. Nas últimas partidas disputadas pelo Timbu, era visível a ansiedade do torcedor, que entre um lance e outro, comentava sobre a possível estreia de Nicolas Careca. Alguns chegaram a levar faixas improvisadas para o estádio, em uma espécie de manifestação de boas-vindas, ainda que não exista confirmação pública por parte do clube. Nos corredores internos, a movimentação é intensa, com dirigentes buscando manter discrição e ao mesmo tempo preparando o terreno para um anúncio que pode ter grande impacto. Afinal, a chegada de um atacante com esse perfil não apenas fortalece o time em campo, como também reacende a chama da esperança em uma temporada vitoriosa. Conversas informais dão conta de que o contrato já estaria assinado, mas que existe uma estratégia de marketing para que o anúncio oficial seja feito em um momento especial, talvez em uma coletiva recheada de simbolismo. A torcida, por sua vez, não se contenta em esperar e transforma cada detalhe em motivo de debate, desde a escolha do número da camisa até a possibilidade de Nicolas estrear em um clássico regional. O impacto dessa possível contratação vai muito além do campo.
O nome de Nicolas Careca já movimenta não apenas os bastidores esportivos, mas também os comerciais, com patrocinadores interessados em associar sua marca ao momento de renovação do clube. A chegada de um jogador de renome, ainda que não seja uma estrela internacional, significa um sopro de novidade em um time que busca retomar o protagonismo. Jornais locais dedicam colunas inteiras para especular sobre os valores envolvidos, enquanto programas esportivos da TV regional alimentam debates diários sobre os prós e contras da contratação. Nas redes sociais, a mobilização é ainda maior, com hashtags de apoio, montagens com a imagem do jogador vestindo a camisa do Náutico e até músicas improvisadas que já circulam em vídeos de torcedores. Esse movimento espontâneo da torcida mostra a força que uma contratação pode ter para reacender a chama da paixão alvirrubra. Mais do que isso, evidencia a importância simbólica de um atacante que chega em um momento estratégico, no qual o clube precisa mostrar ambição para disputar de igual para igual contra seus principais rivais estaduais e nacionais. No fim das contas, o que se vê é um clube inteiro respirando expectativa, entre boatos, sinais discretos e uma torcida que já se permite sonhar. Se realmente confirmado, Nicolas Careca terá a responsabilidade de carregar consigo não apenas a missão de marcar gols, mas também de representar a esperança de um Náutico mais competitivo e aguerrido. A cada dia que passa, novos indícios surgem. Um jornalista que garante ter visto documentos sendo trocados, um dirigente que escorrega em uma entrevista ao deixar escapar que o ataque será reforçado, ou mesmo a movimentação incomum de profissionais de imprensa próximos aos aflitos. Tudo contribui para a narrativa de que estamos diante de uma contratação praticamente selada, mas que ainda carece do selo oficial. O futebol, por sua essência, é feito desses rumores que inflamam corações e alimentam discussões intermináveis. E no caso do Timbu, a chegada de Nicolas Careca já é tratada como uma realidade inevitável, um capítulo que, mesmo antes de começar oficialmente, já está sendo escrito pelas vozes da arquibancada e pelo pulsar de uma torcida que acredita que seus dias de glória podem estar mais próximos do que imaginavam. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.